Gostaria de iniciar esse módulo com uma pergunta. Por que a eletricidade é tão perigosa? Bom, diferente das demais fontes de energia, a eletricidade ela é invisível. O que sentimos são seus efeitos. Por exemplo, a transformação da eletricidade em energia luminosa, energia térmica e os efeitos indesejados, como o choque elétrico. Diferente das demais fontes de energia, por exemplo, energia mecânica, onde a percepção do risco é imediato. Então, consequentemente, eu já consigo tomar uma ação preventiva. Dentro da questão da eletricidade, existem 3 pontos importantes, ou seja, 3 riscos gerados diretamente, que é o choque elétrico, o arco elétrico e os riscos adicionais. A NR10, de forma inteligente, na sua última revisão, aliás, na primeira revisão, ela informou o seguinte, olha, a preocupação geral dos profissionais na área de segurança do trabalho está focada apenas na prevenção contra choque elétrico. E ela veio e falou o seguinte, existe ainda a questão do arco elétrico, que é tão perigoso quanto referente ao choque elétrico. Bom, a NBR 5410, ela define choque elétrico da seguinte forma. É uma perturbação de natureza e efeitos diversos que se manifesta no corpo humano quando por ele circula uma corrente elétrica. Isso acontece porque o corpo humano é ou se comporta como um condutor elétrico, que possui inclusive uma resistência. Na prática, é toda vez que o choque elétrico, é toda vez que a corrente elétrica circula pelo corpo humano. E quais são os efeitos do choque elétrico no corpo humano? Basicamente, podemos dividi-los em 3 partes. A primeira é o efeito de contração muscular. Circulou corrente elétrica pelo corpo humano, automaticamente existe uma contração muscular. Então, normalmente, essa contração ela abrange toda a musculatura. Essas contrações elas podem ser leves ou contrações intensas. Leva, inclusive, o fechamento da traqueia, que pode induzir a uma morte falsa, porque a pessoa deixa de respirar. O efeito ainda da contração muscular, ela tem o que a medicina chama, na verdade, de efeito tétano, que é, na verdade, a paralisação dos nervos da musculatura geral. E isso provoca uma série de problemas fisiológicos para o ser humano. Uma curiosidade, apenas como curiosidade, os antigos, as pessoas mais antigas, os eletricistas mais antigos, quando existia algum tipo de dúvida, que um determinado sistema estava dando choque, estava havendo alguma corrente de fuga, o que eles faziam? Encostavam com as costas da mão. Vamos imaginar, o registro do meu chuveiro está dando choque. Então, normalmente eles iam com as costas da mão. Por quê? Encostava, se realmente tivesse fuga de corrente, a mão fechava, a contração muscular, mas rapidamente ele tirava da fonte. Porque a contração muscular não, com as costas da mão, eu não prenderia a minha mão, eu não ficaria com a mão presa no registro do chuveiro. Lembrando que essa não é uma boas práticas de segurança. O correto é, na dúvida, corrente de fuga, dando choque, procurar um profissional especializado para verificar o aterramento e referente à corrente de fuga. Queimaduras, que é o segundo efeito relacionado com o choque elétrico. Aonde a corrente elétrica circula, gera calor. Por isso que a gente menciona os condutores elétricos, em função da sua bitola. Quanto maior a bitola do cabo, do condutor elétrico, significa que ele suporta uma temperatura maior. E é exatamente isso que a corrente elétrica faz, gera o calor. Então, quando ela está passando pelo corpo humano, ela começa a gerar as queimaduras. E essas queimaduras podem ser graves, extremamente graves, além de causar outros problemas. Quando a gente fala, por exemplo, que a pessoa foi eletrocutada, ou seja, ela veio a falecer com uma alta corrente. Normalmente a pessoa reduz de tamanho, morre seca. Por qual a finalidade, qual o motivo disso? É que toda a água que está no organismo, em função da intensidade da corrente, do calor gerado pela corrente elétrica, toda a água que está no organismo, ela evapora. E o mau cheiro se dá exatamente em função disso, porque as impurezas que estão no corpo evaporam junto. Bom,
Um outro ponto também importante, né, de se levar em consideração referente às queimaduras é que muitas vezes o profissional não venha a falecer, né? Porém, existe um risco muito alto, né, de infecção hospitalar. Ele não morre no momento, né, do choque elétrico, porém o risco dele estar no hospital e adquirir uma infecção hospitalar é muito alto. Por isso que normalmente os queimados, né, são levados a hospitais especializados para diminuir essa probabilidade referente às infecções hospitalares. E a consequência final, e a pior de todas, lógico, é a morte. Bom, dentro da questão ainda da corrente elétrica, dos riscos adicionais, o choque elétrico ele tem algumas variações em função de algumas variáveis, né, sendo as mais importantes: nível de frequência, tipo de contato, se o contato é direto ou indireto. O que é o contato direto? O contato direto é quando a pessoa, o profissional, encosta em um determinado dispositivo ou equipamento que foi projetado para conduzir corrente elétrica. Por exemplo, um barramento de um painel elétrico. Então, normalmente, nesses locais, a intensidade da corrente é muito alta. Já o contato indireto é quando há o contato com os equipamentos ou materiais que não foram projetados para conduzir corrente elétrica. Porém, por uma falha qualquer do sistema de aterramento, a carcaça do equipamento passa a conduzir em função de uma corrente de fuga. Um exemplo simples, né? Você encostar, por exemplo, na carcaça de uma máquina de lavar roupa. Levei um choque. Isso é um choque indireto e normalmente de intensidade menor. Outro ponto importante referente ao isolamento do corpo, que está diretamente relacionado com a resistência também do corpo. O isolamento é simples, né? Se você levou um choque elétrico descalço, molhado, significa que a sua resistência está mais baixa. Você não estava isolado contra essa fonte de energia. Consequentemente, os danos podem ser graves. A resistência do corpo humano é em torno de 2.000 ohms. Isso varia de maneira de profissional para profissional, de pessoa para pessoa. Um corte na pele, né, reduz drasticamente a resistência de uma pessoa. Ou a umidade, a pele molhada. O ideal, na verdade, né, é a gente estar com a pele toda intacta. Porque a pele é como se fosse exatamente material isolante. É a minha proteção. A partir do momento que eu tenho um ferimento na pele, a minha resistência é muito baixa. E o choque elétrico pode ser fatal. Por isso que é muito comum duas pessoas, né, levam um choque da mesma fonte de energia, do mesmo local, às vezes no mesmo tempo, porém as consequências são diferentes. Em função do quê? Da resistência das pessoas. Cada um tem a sua resistência. Outra questão importantíssima é a intensidade da corrente elétrica. Quanto maior a intensidade, maior é o dano do choque elétrico. O percurso que a corrente também faz pelo corpo humano, isso é muito importante. Pelo coração ou pela cabeça, isso pode ser fatal, a pessoa pode vir a falecer imediatamente. Lembrando que acima de 30 miliamperes já é suficiente para matar uma pessoa. E a última variável, né, é a questão do tempo. Quanto maior o tempo você ficar exposto à passagem da corrente elétrica, maior vai ser o dano ao seu organismo, principalmente do ponto de vista de queimaduras. Bom, isso tudo é relacionado ao choque elétrico. E agora vamos falar um pouquinho sobre o arco elétrico. O que é o arco elétrico? Bom, a definição da norma ela me fala o seguinte: arco elétrico é a passagem da corrente elétrica através do ar ionizado. Ele possui características explosivas, tem alto poder destrutivo e pode liberar energias térmicas até 20.000 graus Celsius em uma fração de segundos. O arco elétrico, ele passou a ter um papel de destaque na revisão da NR10 lá em 2004. Por quê? Havia proteções relacionadas contra o choque elétrico, mas nenhuma proteção contra o arco elétrico. E a revisão da NR10, né, sinalizou exatamente esse ponto. Olha, devemos, né, nos preparar para esse risco, ter essa percepção. Bom, logo em seguida a gente vai falar um pouquinho mais do arco elétrico, das suas consequências e como a gente vai especificar as proteções específicas referente, né, a esse agente. E para
né, concluir um pouquinho, falando um pouquinho mais da questão dos riscos com eletricidade, passamos agora a trabalhar a questão dos riscos adicionais. Quais são esses riscos adicionais? Por exemplo, trabalho em altura, espaço confinado, áreas classificadas, umidade, animais peçonhentos. Poxa, mas o que tem isso a ver com eletricidade? Simples, né? O eletricista muitas vezes ele está exposto a uma intervenção numa instalação elétrica, num sistema de iluminação, e para isso ele precisa acessar esse ponto. E normalmente esse ponto está acima de 2 metros de altura. Então, se ele porventura tiver a isolação do sistema não estiver adequado e ele levar um choque elétrico, ele pode muitas vezes, esse choque elétrico pode levar à queda, e essa queda pode ter sido o principal motivo pela sua morte ou o agravamento da sua situação de saúde. Da mesma forma para áreas classificadas, espaços confinados, animais peçonhentos. Por que animais peçonhentos? Porque onde tem eletricidade gera calor. Então esses locais, painéis elétricos, próximo a transformadores, são locais agradáveis para esses animais e assim por diante. Tá? Eles procuram esses locais. Então painéis mais afastados, por exemplo, estações de tratamento de água, estação de tratamento de esgoto, que são locais que ficam um pouco mais afastados da área fabril ou do local em si, normalmente é comum, inclusive, o profissional abrir o painel elétrico e ali ter, vamos dizer assim, uma surpresa ingrata, principalmente aranhas, cobras, o que é bastante comum. Voltando um pouquinho nos conceitos referente a equipamento de proteção individual. Vocês lembram há 15 anos atrás quais eram os equipamentos de proteção individuais especificados para os profissionais da área de elétrica? Luva isolante, capacete isolante, calçado isolante, tapete isolante, ou seja, todos os equipamentos com características isolantes. E lembram da definição do choque elétrico? O que é o choque elétrico? É a passagem da corrente elétrica pelo corpo humano. E qual é a função do material isolante? Opor a passagem da corrente elétrica. Então, os equipamentos de proteção individual especificados há 15 anos atrás eram exclusivamente para proteger a pessoa contra o choque elétrico. E desta forma, a NR10, na última revisão lá de 2004, ela veio e informou da seguinte forma. Tá, e o arco elétrico? Quais eram as especificações? Não existiam. Equipamento de proteção individual. Com a alteração da NR10, passou a ser obrigatório o uso da vestimenta especial da NR10. Essa vestimenta ela tem o objetivo de proteção contra o arco elétrico, contra queimaduras, que até então estava simplesmente esquecido do ponto de vista de segurança. Ninguém correlacionava o arco elétrico com a questão da proteção. Precisou de uma revisão da norma para se tornar isso obrigatório. Bom, essa vestimenta ela possui algumas características especiais. Tá? Quais são essas características? Primeiramente, a especificação dessa vestimenta. A especificação da vestimenta ela deve ser caracterizada, ela deve ser especificada após de um laudo específico. É o que a gente chama de laudo de ATPV. Não existe uma norma nacional hoje, tá, que me determina como fazer o cálculo desse ATPV. Porém, tem um item na norma que ela determina o seguinte: se eu não tenho uma legislação nacional, eu tenho que seguir para uma legislação internacional. E a gente acaba utilizando a NFPA 70E para especificar esses cálculos e determinar o nível de calorias por centímetro ao quadrado. Consequentemente, eu consigo especificar as vestimentas. Perfeito, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o tipo de vestimenta, o tipo de material de fabricação dessa vestimenta. Normalmente eu tenho dois: fibra natural, que normalmente é aramida, ou algodão tratado quimicamente. Qual a diferença entre as duas? Basicamente, durabilidade e conforto. O algodão tratado é uma vestimenta de custo mais acessível, porém com um ciclo de vida menor. A fibra natural tem um custo pouco mais alto, porém com um ciclo de vida maior. Aí torna-se uma questão de gestão, de custo-benefício. Cada instituição, cada profissional irá especificar aquilo que ele achar de melhor
que melhor cabe, né, dentro das perspectivas orçamentárias da empresa. Perfeito. Fiz o cálculo de ATPV, o laudo de ATPV. Ele vai me determinar algumas características para especificar as vestimentas. Se a vestimenta vai ser de nível 1, de nível 2, de nível 3 ou de nível 4. Aqui começa a grande observação, vamos dizer assim, aqui cabe uma observação muito importante, principalmente no requisito de compras, especificação dessa vestimenta. Olha só, o primeiro ponto de gestão da NR10. Eu já estou trabalhando um conceito técnico, uma especificação técnica com um conceito de compras, especificação de compras. Se o profissional especificar a vestimenta como de nível 1, de nível 2 ou de nível 3, ele corre o risco de cometer um erro enorme. Por quê? A vestimenta, ela é especificada, os fabricantes das vestimentas, ela tem uma especificação em função de uma faixa. Então, por exemplo, uma vestimenta de nível 2, ele vai de uma faixa, vamos imaginar aqui, de 6 até 17 calorias por centímetro quadrado. Então, se eu determinar para o departamento de compras, olha, eu preciso de uma vestimenta de nível 2, ele vai no mercado comprar uma vestimenta de nível 2. Ele vai ter cotações diferentes. Por quê? A vestimenta de um fabricante A suporta 8,2 calorias por centímetro quadrado. A vestimenta do fabricante B suporta 11,7 calorias por centímetro quadrado. Ambas são de nível 2. Então, se essa for a solicitação direta, o erro vai ser praticamente muito difícil de ser evitado. Por quê? Porque o cálculo de ATPV é por painéis elétricos. E cada painel tem um nível de calorias por centímetro quadrado iguais, diferentes. Cada um vai ter as suas características, porque envolve uma série de cálculos, nível de curto-circuito, tipo de abertura do painel, com invólucro aberto, fechado, uma série de itens que envolvem um cálculo técnico. Isso vai acontecer da seguinte, o que pode acontecer na verdade, né? Como um risco, como um erro, né? Um erro assim, vamos dizer assim, grotesco na verdade. É você especificar uma vestimenta de nível 2, comprar essa vestimenta e ela, por exemplo, suporta 8,2 calorias por centímetro quadrado. Perfeito. Né? Você especificou a vestimenta de nível 2, porém dentro da sua fábrica, da sua instituição, eu tenho painéis, por exemplo, com 15 calorias por centímetro quadrado, 11 calorias por centímetro quadrado. Então, você tem lá, comprou a vestimenta de 8,2, mas eu tenho painéis com níveis mais altos, ou seja, você não está protegendo todas as características da sua empresa não estão sendo abrangidas como um todo. Então, isso é muito importante. Só a título de curiosidade, tá? A pele humana, ela suporta 1,2 calorias por centímetro quadrado. Acima disso, começa a queimar. Então essa vestimenta, ela proporciona uma proteção da seguinte forma. Vou imaginar que eu tenho uma vestimenta de 11 calorias por centímetro quadrado. É como se eu pegasse minha pele e engrossasse ela 11 vezes. Se eu tiver uma vestimenta com 40 calorias por centímetro quadrado, com características, é como se eu pegasse a minha pele e engrossasse ela 11 vezes. Esse é o nível de proteção que essa vestimenta proporciona. Além de tudo isso, existe uma questão de gestão das vestimentas. Por quê? Porque são vestimentas especiais e ela envolve, por exemplo, uma questão de higienização diferenciada. Não é qualquer momento que eu posso, qualquer produto que eu possa utilizar. A questão, por exemplo, de manutenção, um botão, algo que danificou no tecido, eu não posso costurar com linhas convencionais. Então, tudo isso faz parte de uma gestão. Eu preciso entender como que isso é feito para poder orientar o funcionário da melhor forma possível. Ou, dependendo da instituição, gerar um sistema, por exemplo, de gestão relacionada com terceirização dessas vestimentas. Contratar uma empresa especializada somente para fazer a higienização. Aí, realmente, uma decisão gerencial de cada empresa. Resumindo tudo o que foi dito aí nesse capítulo de introdução. Quais são os riscos relacionados com eletricidade? Choque elétrico, arco elétrico e riscos adicionais. Sendo os riscos adicionais, trabalho em altura, espaço confinado,
ambientes com potencialidade explosivas, animais peçonhentos e uma série de outros itens correlacionados. Por isso a importância, né, de uma análise preliminar do risco, linkar isso com uma ordem de serviço. Então, caso, né, o profissional venha a exercer sua atividade em trabalho em altura e espaços confinados antes, né, da autorização, existe a necessidade dele atentar a outras normas, como por exemplo NR35, NR33, NR18 e alguns pontos. Então existe essa necessidade, essa interação entre a NR10 e as outras normas, em função do quê? Dos riscos adicionais. Entrando um pouquinho, revisando um pouquinho os conceitos relacionados aos EPIs, a gente tem os EPIs relacionados contra o choque elétrico, que é calçado isolante, luva isolante, tapete isolante, capacete isolante, materiais todos relacionados com material isolante. Material isolante opõe a passagem da corrente elétrica. E o EPI, né, o equipamento de proteção individual, relacionado, né, para a proteção contra o arco elétrico, são as vestimentas especiais que demandam uma gestão um pouco mais afinada, tanto do ponto de vista de especificação, em função de um laudo específico, além de uma questão de manutenção, de higienização dessas vestimentas. A NR10 ela traz esses atributos do ponto de vista de prevenção. Então, existe uma necessidade, uma interligação entre a NR10, conceitos técnicos, porque vai envolver laudos, procedimentos técnicos e a interação entre outras áreas, tanto de segurança do trabalho como áreas administrativas.